Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Missa em ação de graça, Nossa Senhora do Rosário, São José, Santa Rita e todos os santos. Pela saúde de José Atílio Vital, Cacilda Filani, Luiz Gustavo, Regina Fávero, Maria Helena Fávero, Baíja Mafude Cili, Maria Aparecida Castellani, João Leonardo Bisaio Quesada, Caio Mesquita, Alerson Vicente Oliveira. Aniversário natalício de Apídio Alves Correia, Padre Pena, Sebastião Montanini, João Leonardo Bisaio Quesada, por uma graça alcançada. Primeiro mês de Laércio Fernandes e todas as almas do purgatório. Missa do 11º domingo do tempo comum. A messe é grande, mas poucos são os operários. Por isso, Jesus nos desafia a nos unir a Ele na missão, como povo disposto a encontrar o Senhor, guardar a aliança feita com Ele. Celebremos o nosso compromisso com o projeto de Deus, que deseja uma sociedade purificada dos males que degradam a vida humana. Em pé, cantemos. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Nós que estamos nesse corpo místico de Jesus Cristo. Peço licença a entrarmos na sua casa. Estamos em tempo de pandemia, por isso que a nossa igreja inteira hoje celebra em casa. Bonito isso. Não existe uma igreja particular, não existe uma igreja individual, não existe uma igreja egoísta que celebra sozinha, mas uma igreja comunitária, e que ela celebra com você na sua casa para preservar a sua saúde, preservar a sua vida. A sua vida é importante e a igreja não quer colocar a sua vida em perigo, por isso que não tem missa presencial, por isso que a igreja recomenda não missa presencial e pede a você que fique na sua casa, orienta a você que você tenha disposição e seja até dispensada também da sua obrigação dominical, porque a sua vida é importante, a sua vida vale muito. E aí nós agradecemos esta oportunidade da televisão, esse meio para poder levar a missa até você, que não é só a espécie do pão e do vinho, é toda a estrutura da missa, a palavra, na Eucaristia, na espécie do pão e do vinho, mas principalmente nessa grande comunhão, a comunhão do corpo místico que nós fazemos parte. Que bom estarmos unidos no corpo místico de Jesus Cristo. Que a graça, a paz, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Seríamos insensatos se quiséssemos comungar Jesus para nós. Seríamos insensatos, egoístas em dizer que eu preciso comungar, porque se eu não comungar eu não vivo. A comunhão não é para mim.
Quando eu comungo Jesus, eu comungo para o outro. Eu comungo para ir em missão. É isso que o Evangelho fala para nós hoje. Nós somos enviados, não é para mim. Quando eu sou eleito, eu não sou eleito para mim. É tão absurdo quando às vezes fala, se eu não comungar, eu não vivo. Peraí, a comunhão não é para você, não é sustento seu só, é sustento da missão, não é propriedade sua. A palavra não é propriedade sua, a igreja não é propriedade sua, a igreja é missão. Quando você escuta a palavra, quando você comunga do pão e vinho eucarístico, quando você é batizado, é para você ir em missão, ir ao encontro, atualizar Jesus Cristo. Essa é a grande marca do Evangelho de hoje. Então peçamos perdão pelas vezes que somos egoístas, pensando só em nós, utilizamos o sagrado só para benefício nosso, esquecemos de tudo e de todos, e somos individualistas, pensando só no nosso bem-querer, só na nossa satisfação, só no nosso bel prazer. Te chamar os pecadores humilhados. Cristo Nosso Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e pelos caminhos da evangelização nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos agradecer a Deus, temos muito que agradecer. Às vezes nós ficamos sempre naquilo que não é bom, e quando a gente começa a olhar o que é bom, a gente começa a perceber tanta coisa. Essa semana nós vimos o nosso comércio populoso, parecia que estávamos em clima de Natal, mas também podíamos perceber tanta gente que não está negando a gravidade do vírus, tanta gente que está levando a sério as orientações. Percebemos tanta gente que está firme, mesmo com as dificuldades do comércio, está ali na luta, na criatividade, recriando. Percebemos tanta gente que conseguiu fazer da sua casa uma igreja doméstica. Não está ali ficar reclamando, ai não tem missa, não tem missa, não tem missa, ai quando vai abrir missa? Uma reclamação imatura da fé, uma infantilidade da fé, como se a fé só fosse missa. Mas tanta gente que amadureceu na fé, percebeu que a fé é muito mais do que tudo, que a fé é uma adesão sincera, uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Tantas situações que atormentaram a nossa cidade de Mococa em tantos sentidos, mas tanta gente que manteve a nossa dignidade de Mococa por tantos anos, tanta gente que trabalha, tanta gente que tem dignidade nesta terra, tanta gente que levou
a moral, a dignidade, a força e a coragem por tantos anos. Tanta gente boa nessa terra de Mococa. Infelizmente, quando uma árvore cai numa floresta, ela faz mais barulho do que tantas outras que estão em pé. Mas precisamos olhar as árvores que estão em pé. Aqui tem gente boa e muita gente boa. Aqui tem gente lutadora e muita gente lutadora. Aqui tem gente de fé madura e muita gente de fé madura. Então vamos agradecer. Temos muito que agradecer. Nesse tempo de pandemia, está se evidenciando quem tem fé madura e quem precisa crescer um pouco mais na fé. Evidenciando quem tem garra, quem tem coragem e quem precisa desenvolver um pouquinho mais tudo isso. Evidenciando quem tem nobreza de virtude de alma e quem também precisa esmerar um pouco mais também essas virtudes e alma. Tudo isso porque Deus está conosco, bendizendo tão grandes vitórias que temos e tanta coisa boa que temos que agradecer. Vamos juntos elevar a Deus nosso hino de louvor cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos. Nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Cada um agora faça o seu pedido, a sua intenção. Primeiro a sua intenção particular, rezando por você, pela sua família, as necessidades da sua casa. Rezemos também pela nossa cidade de Mococa, que
cada vez mais está aumentando os casos aqui, e nós estamos numa confusão de informações, não sabemos de um lado nem de outro. Pedir a Deus que nos oriente, que nos guie. Vamos pedir a Deus por todas a questão econômica do nosso município, que está tão frágil, tão difícil, que Deus ilumine, abrande os corações. Rezemos pela nossa igreja, que seja sensata, responsável, que não se deixe acalorar pelos ventos que sopram. Rezemos pelos profissionais da saúde, de modo especial os que trabalham no nosso hospital. Rezemos pelas pessoas que estão doentes em casa. Rezemos por aqueles que nos ajudam a transmitir esta missa. Rezemos pela comunidade Providência Santíssima, aqui representada pelo nosso Padre Rafael. E por toda a nossa paróquia. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o vosso socorro, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e trouxes a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra, e vos sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com e a Ele cantando jubilosos, e a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vem iluminar a minha vida, ó Senhor, com tua palavra de verdade, paz e amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em sua casa, a palavra de Deus já nos diz a carta aos Hebreus que ela é viva e eficaz. E podemos dizer que essa palavra é atual. Ela vem ao encontro às necessidades e às realidades do nosso coração, porque Deus fala conosco no agora. Que riqueza a liturgia desse final de semana, porque nós podemos olhar para o chamado que Deus faz ao seu povo, que Deus faz a cada um de nós. Chamado à santidade, chamado ao discipulado e um chamado a sermos missionários. O chamado à santidade. Se olharmos para a primeira leitura de hoje, Moisés sobe ao Monte Horebe e ali Deus fala, e ali ele escuta aquilo que Deus tem para ele e o que Deus tem para o seu povo. E qual é o desejo, qual é o pedido, qual é a ordem do Senhor? Sejam um povo santo, uma nação
santa. O desejo de santidade que brota do coração de Deus é para que cada um de nós possamos viver uma plena comunhão com Ele. Nós fomos criados para a santidade. Deus te chama, Deus me chama, Deus nos chama a sermos santos. E viver a santidade significa obedecer, escutar, estarmos atentos aos mandamentos, àquilo que o Senhor tem para nós, porque a santidade também gera vida. Deus é santo, Deus nos deu a vida para que pudéssemos ser expressão da santidade e sermos geradores de vida com o nosso testemunho de santidade. Por isso que o segundo chamado que o Senhor faz para nós é o chamado ao discipulado, ao seguimento, a termos os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes que o próprio Jesus hoje nos mostra no Evangelho. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece diante do seu mestre para aprender, para deixar ser formado, para deixar ser moldado. Nós possuímos a santidade, a semente da santidade em nós. Pelo nosso batismo, recebemos a graça santificante. Mas precisamos fazer essa semente crescer na nossa vida. E por isso precisamos deixar o Senhor nos moldar, permitir o Senhor nos formar, permitir o Senhor cuidar de cada um de nós e também fazermos a nossa parte. Por isso que em todo chamado, duas atitudes são necessárias: escuta e obediência. Escutar o que o Mestre quer nos ensinar e obedecer, para que a semente da santidade cresça no nosso coração e possamos ser aqueles que também transmitem, levam o anúncio de santidade. E Jesus deixa claro, porque na escolha que Ele faz, e que nós podemos ver no Evangelho de hoje, com o nome de cada um dos seus discípulos, Ele não escolhe pelas suas qualidades. Deus não quer gente pronta, mas Deus chama aqueles que precisam ser moldados, que precisam ser formados. Por isso, ao escutarmos o nome de cada um desses discípulos, nós também hoje podemos colocar a nossa vida, o nosso nome, e lembrarmos que não somos perfeitos, mas que precisamos nessa escola, nesse discipulado, a partir dos mandamentos, da palavra, da obediência à igreja, sermos formados para vivermos uma vida santa. O Senhor então nos chama à santidade, nos chama ao discipulado e nos chama à missão. O Senhor, formando o nosso coração, nos capacita e nos envia, sabendo das nossas limitações, sabendo das nossas fraquezas. Aquele povo em que foi anunciado, como escutamos na primeira leitura, um desejo de Deus de santidade, de ser o povo de Deus, foi também aquele povo que caminhou, que desistiu, que errou, que não perseverou. Como muitas vezes acontece na nossa vida, quando deixamos de estar em Deus, nós começamos a olhar para outras coisas, ficamos presos nos nossos interesses próprios, não obedecemos, não somos geradores de vida, porque o pecado produz a morte em nós, e por isso não somos expressão do amor de Deus. No envio, no chamado a sermos missionários que o Senhor faz a cada um de nós, é para que possamos testemunhar a santidade, para que possamos ser sinal de uma igreja que caminha em busca daquilo que é certo, daquilo que é correto. Por isso que quando Jesus envia, Ele dá a ordem e diz o que eles devem fazer. E o que o Senhor pede, que eles sejam expressão de cura, de libertação para aquele povo, que eles sejam e que nós sejamos expressão do próprio Cristo, que se doou, que se entregou, que deu a vida por cada um de nós.
É esse Deus com paixão, que conhece as nossas necessidades, as fadigas do seu povo. Jesus olha e vê aquele povo cansado. Jesus olha e enxerga e tem compaixão daquele povo que está abatido. Precisamos, irmãos e irmãs, no chamado que Deus faz à nossa vida, ver com o coração. Compaixão é isso, é sairmos das nossas conclusões próprias e aprendermos a enxergar com o coração, a enxergar com o olhar do próprio Cristo, que vai ao encontro da necessidade do seu povo. Então hoje precisamos deixar crescer em nós, através dessa liturgia, a nossa missionariedade. Revigorarmos o chamado que o Senhor faz à nossa vida, chamado à santidade, chamado ao discipulado, chamado a sermos missionários, a ver com o coração. E nesse tempo em que vivemos de pandemia, em que talvez não podemos sair, em que não podemos estar fazendo tantas coisas, não tenha medo de deixar o Senhor, no contexto em que você vive, na tua casa, com a tua família, trabalhar no teu coração. Por quê? Para finalizar, o Salmo nos mostra e nos dá a palavra que deve ser guardada hoje no nosso coração, porque nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Se somos o povo e o rebanho do Senhor, somos o povo que escuta e que obedece. Se no hoje o sinal de obediência é ficarmos em casa, se no hoje sermos promotores da vida como missionários é permanecermos em casa, como igreja, sejamos expressão da santidade. Como igreja, sejamos expressão da escuta e da obediência. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, chamados à santidade, chamados a sermos discípulos, chamados a sermos missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixemos com que essa palavra caia no nosso coração, que brote em ações. Meditemos nessas palavras, silenciando a nossa vida. O que o Senhor tem a dizer a mim, a você? Qual atitude da semana o Senhor pede a mim, pede a você? O que eu me proponho esta semana, impulsionado por essa palavra? E professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica,
professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Como discípulos e missionários, elevemos a Deus nossas preces. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor. A Igreja é convidada a ouvir a vossa voz e guardar vossa aliança. Fazei dela, Senhor, instrumento de concórdia e unidade para todos os povos, nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Vós levastes vosso povo sobre asas de águia. Assisti com vossa providência ao Papa, os bispos, presbíteros e diáconos, e concedei-lhes o dom da unidade, nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Sois a fonte de todo o poder gerador de vida. Tornai os nossos governantes comprometidos com as pessoas mais desassistidas, nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. A messe é grande e poucos são os operários. Continuai convidando pessoas generosas que se dediquem ao anúncio do vosso reino. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Atendei, ó Pai, esses nossos pedidos, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o vosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento à nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamais das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo, como missionários, as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós unimos a multidão dos anjos e dos santos, rezando como igreja a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue. E abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vilar, a vida das pessoas vivas, aniversariantes, enfermos, desempregados, profissionais de saúde, as intenções particulares de cada um de nós, os cooperadores, para que esta missa possa chegar até a sua casa, pela TV, pelas necessidades que trazemos e pelos ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós,
e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Enviados, capacitados, conduzidos, orientados, enviados pelo próprio Cristo, rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo de esperança em esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, que são tantos, mas a fé que anima cada um de nós, principalmente nesse tempo de pandemia, a fé que anima a igreja do mundo inteiro. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos nós somos chamados a participar da Eucaristia e valorizar Jesus na Eucaristia. Infelizmente, só por causa desse tempo de pandemia, nós ficamos sem a comunhão eucarística. Mas a igreja vem em nosso socorro e nos diz que a nossa fé é muito mais do que a comunhão eucarística, na qual, sem deixar isso por causa daquilo, vem nos falar da comunhão do coração, da comunhão espiritual, mostrando que Deus nunca nos deixa desamparados. Deus está sempre conosco. Deus é fiel, Deus nos ampara sempre. Deus está conosco e vem ao nosso encontro. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. E impossibilitados da comunhão eucarística por causa da pandemia, mas em comunhão no corpo místico de nosso Senhor e de uma adesão de uma fé madura por causa disso, façamos de coração nossa comunhão espiritual rezando juntos. Creio, ó Jesus, que estais presente na Eucaristia. Desejo-vos no meu coração, amo-vos e vos adoro. Vejam, eu andei pelas vilas
caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ser escravo de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Faze que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos aos padres presentes, Vladimir e Rafael. Agradecemos a TV Direta que está aqui, cooperando para que essa missa chegue até a sua casa. E para isso queremos agradecer a todas aquelas firmas que são colocadas aí no começo, na vinheta e no final da missa, que estão patrocinando esses 8 domingos, né? Que estamos transmitindo aqui nesse santuário a missa às 9h30. Graças a essas firmas, a essas pessoas particulares, que é possível chegar até a sua casa esta Santa Missa, onde você escuta a palavra, onde você vê os padres que trabalham aqui em Mococa, levando até você a palavra, a oração, a pregação. Queremos pedir bênção a você que não está podendo participar de missa, especialmente os doentes, e queremos também agradecer aí a diretoria, a TV Direta, que também comanda o Jornal Destaque, que está sendo distribuído gratuitamente toda semana, aos sábados. Então queremos também agradecer a essa iniciativa de levar as notícias, né, de nossa cidade, não só através da TV, mas também através do jornal. Que Deus possa abençoá-los. E nós vamos continuar a nossa pandemia, vivendo aí como estamos vivendo, no recolhimento, na oração, esperando o momento certo de abrirmos a igreja para que todos possam participar. Alguns recados só da comunidade nossa. Agradecer todos que ajudaram na feijoada. Foi um sucesso a nossa feijoada feita pela comunidade do Rosário, viu? Eu ainda não experimentei a feijoada não, porque está lá guardadinha para experimentar agora, mas o pessoal está elogiando muito, foi feito com muito carinho, muita gente ajudou, graças a Deus. Deus lhes pague a todos vocês. O frango da semana passada deu 4.000 e alguma coisa. Depois, semana que vem, eu vou trazer direitinho o preço, a renda que deu, e já trago a renda. A feijoada parece que deu 2.500 e alguma coisa. Eu vou trazer direitinho a renda que foi, aonde vai ser gasto o dinheiro que foi arrecadado. O bolo está sendo um sucesso, graças a Deus. As pizzas continuam, graças a Deus. Enfim, a nossa paróquia está com um monte de promoção, graças à ajuda. Muita gente ajudando no fazer, muita gente ajudando a vender,
muita gente ajudando no comprar. Só tenho que bendizer a Deus de ver uma comunidade responsável. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, nesse tempo de pandemia, graças a Deus, a nossa comunidade tem caminhado de uma forma tranquila, não é? Porque a comunidade tem sido ainda, nesse tempo difícil para todo mundo, então todo mundo está passando dificuldade, mas na partilha do pouco, nós temos conseguido cumprir com os nossos projetos, com as nossos compromissos muito bem, graças à ajuda de todo mundo. Deus lhes pague muito, o Bauru também. Então, enfim, todas as nossas promoções. Se Deus quiser, nessa semana já temos o balanço desses eventos todos aí. E essa semana vai ter massa caseira, então dá para você poder participar também. Aliás, comida que não falta nessa comunidade aqui. Onde celebramos Santo Antônio, né? Tem muito italianada aqui que gosta de uma massa, então, e também portuguesada, né? E também todo mundo gosta de uma massa. Então nós vamos ter essa semana massa na comunidade. Depois, sexta-feira é dia do coração de Jesus, não esqueçam disso, vamos ter missa às 7 horas da noite pelo Facebook, então você assista pelo Facebook às 7 horas da noite, e o Instagram nós temos a Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus. Estamos preparando para quinta-feira um encontro de espiritualidade inaciana, 2 padres especialistas no método inaciano, de Santo Inácio de Loyola, vai nos ensinar como rezar dentro do método inaciano. Então, é também pelo Facebook, qualquer pessoa pode entrar. Vai ser quinta-feira agora, dia 18, às 8 horas da noite, um encontro de espiritualidade. Nós vamos ter 3 encontros de espiritualidade: inaciana, beneditina e franciscana. Então, essa primeira vai ser a espiritualidade inaciana. Depois do mês de julho vai ter um curso com o Padre Rafael sobre os Atos dos Apóstolos. Vamos ter também um curso sobre a missa com o irmão Aureliano. Vamos ter um curso sobre ação pastoral. Vai ter um punhado de coisa aí, só vai ficar de fora quem quiser, porque vai ter um punhado de coisa para fazer, para poder se abastecer dentro das atividades também da nossa igreja. Por último, eu gostaria apenas de explicar porque a questão de aberturas de igreja. Só peço um pouco de paciência, mas é importante explicar isso que o Padre Amadeu começou a falar no final da missa. É o seguinte, no dia 2 de junho, o bispo diocesano fez um protocolo dizendo que as igrejas poderiam ter as missas presenciais. Então fez todo um protocolo, pode isso, não pode aquilo, tal. No início do protocolo, o bispo colocou e deixou bem claro: dependendo da situação, todas as pessoas que não se sentirem confortável, não quiserem, estão liberadas de não participarem das celebrações. Deixou bem claro isso daqui no começo. E depois ficou claro também que não serão permitidas na igreja ninguém que esteja abaixo de 12 anos e nem acima de 59. Então, quem tiver abaixo de 12 anos e acima de 59 não poderão estar na igreja. Isso faz parte do protocolo. Quem estiver sem máscara não poderão estar na igreja. O padre, porque não tem jeito. O padre não tem jeito, porque sem ele não vai ter missa, né? Mas os leigos não. Então só pode estar na igreja mediante o protocolo da diocese quem estiver abaixo de 12 anos, acima de 12 anos e abaixo de 59 anos. O protocolo está pregado aqui no mural, tanto daqui como da matriz. Então, dia 2, o bispo soltou o protocolo. Quando o bispo soltou o protocolo, nós aqui da paróquia São Sebastião, em comum acordo, nós falamos não. Nós não vamos abrir missa presencial. Eu e o Padre Amadeu falamos, nós não vamos abrir, porque na cidade de Mococa, nós tivemos orientação da vigilância epidemiológica que a situação não estava boa. Porque vocês sabem que tem uma confusão. Tem um lado
que prega a questão do isolamento social, e prega. O outro lado prega a questão da economia. Então fica um jogo que você não sabe em quem acreditar, é uma confusão. De um lado mostra dados de morte, o outro lado mostra dado de morte da saúde, o outro lado mostra dado de morte da economia, fica uma confusão maior ainda. O que nós resolvemos? Vamos confiar nas médicas daqui da cidade que estão em contato conosco e são confiáveis. As duas médicas que trabalham nesta área nos orientaram a não abrir as igrejas nesse momento, por causa da saúde dos fiéis. Em comum acordo, eu e o Padre Amadeu, no dia 3 de junho, um dia depois do protocolo do bispo, nós decidimos que nós, embora estivesse a possibilidade de abertura, nós decidimos que não iria ter missa presencial, porque nós valorizamos a sua vida. A sua vida é importante para nós, e nós não queremos que você morra. A Eucaristia é importante, sem dúvida, mas a sua vida é mais importante. Sem a sua vida não tem Eucaristia. Então, por causa da sua vida, nós dizemos não. E agora, nós mantivemos tudo isso. E nós dissemos, não vai ter missa presencial. Na autoridade nossa, minha e do Padre Amadeu, nós falamos, não vai ter missa. Agora, com as coisas pioraram mais um pouco na cidade, realmente foi constatado que não se pode abrir. Então, nós apenas vamos continuar aquilo que nós já estávamos, não tendo missa presencial. Isso é muito sério, gente, porque se nós não valorizarmos a sua vida e dizermos para você, não, você é importante, nós não queremos que você pegue, porque de um lado tem um grupo dizendo, não pega, de outro lado tem não é tão grave assim, é grave assim, até que não pegue um da sua família, ou você não pegue, é grave sim. Não é tudo isso, não sei se não é tudo isso, eu sei que está acontecendo. Então, nós como igreja, se nós não valorizarmos a vida, quem vai valorizar? Se nós não orientarmos vocês, quem vai orientar? Então nós achamos por bem, como zelo de pastores, responsáveis pela comunidade, mantermos missas pelo Facebook, pelo Instagram. Então, não missas presenciais, até que a vigilância epidemiológica fale para nós, momento seguro, podem já receber os fiéis na casa de Deus. Enquanto a vigilância epidemiológica não falar para nós padres que agora é o momento, nós não iremos ter missa presencial. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, causa uma confusão na cabeça dos fiéis também, porque ficam duas informações. Uma informação, primeiro, que todo mundo tem que ir na missa. Antes da pandemia, todo mundo tem que ir na missa, não pode faltar da missa, temos que comungar, tem que participar da missa. De repente, vem uma outra informação que fala, não, você não tem que ir na missa, você não... Fica uma bagunça, mas entenda uma coisa é uma situação fora de pandemia, que não está ameaçando a vida, outra coisa é uma situação dentro de uma pandemia que está ameaçando a vida. São duas situações diferentes. O valor da missa continua igual, os valores continuam iguais, o peso da Eucaristia é o mesmo, só que nesse momento de pandemia, nós estamos procurando amadurecer a nossa fé, buscando valorização da vida e lembrar que a nossa fé é mais do que missa. A missa é um dos componentes da nossa fé, importantíssimo, sublime, amamos muito, desejamos muito, não há dúvida disso. Não desqualificamos o valor, mas nesse momento de agora, ir à missa traz perigo para a sua vida. E o valor da vida, nesse momento, é infinitamente superior a qualquer outro valor.
Por isso que é preciso manter a sua vida enquanto tal. E quando você valoriza a sua vida, você também sabe ter uma fé madura. E se você não valoriza a sua vida, valorize a vida do outro também. Porque se você se expõe a pegar o vírus, você passa para o outro. Então, se você não pensa em você, pense no teu pai, na tua mãe, nos teus filhos, porque infelizmente um passa para outro. Tivemos alguns casos na Coreia, na Alemanha e em alguns outros países mais sérios, em que os idosos ficavam em casa e os filhos foram às missas. Os idosos em casa pegaram o vírus porque os filhos trouxeram. Nós não queremos ser irresponsáveis de os idosos ou grupo de risco pegarem vírus por causa dessa situação. Então, esse é o panorama que eu estou querendo trazer para vocês diante dessa situação pandêmica que nós estamos. Se Deus quiser, logo logo nossa mococa vai estar bem, logo logo os casos vão estar mais organizados, as informações vão estar mais claras, mas é melhor pecarmos por prudência do que pecarmos por irresponsabilidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, nossa rainha, Nossa Senhora do Santo Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, na alegria do Cristo vivo e ressuscitado. Fiquemos na paz, no amor e na concórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agradecimento aos cantores, trio Ternura, os filhos de Maria ainda ou já mudou? Filhos de Maria. Filhos e filhas de Maria e a turma da liturgia. Deus abençoe a todos.